95% das decisões de compra são inconscientes. Sendo assim, será que nós lideramos da mesma forma que compramos? Fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te explicar se isso é verdade ou não. Editor, solta a vinheta e vamos. Sim, isso é um vídeo TCC, mas me dá uma chance. Eu prometo que ele não estará chato e nem estará cheio de palavras difíceis. Eu vou te mostrar como tomamos decisões enquanto líder e enquanto consumidor, para você responder a pergunta que eu acabei de fazer. E calma, se você não é líder e se você não quer ser líder, não tem problema. Esse conteúdo vai te mostrar como você toma decisões na sua vida. Uma rápida apresentação. Eu sou Leonardo Chaves Silva, eu sou formado em administração e eu sou especializado em gestão de pessoas e liderança. E atualmente eu busco entender as relações entre a neurociência e a liderança, que é a chamada de neuroliderança. Eu tenho aproximadamente 15 anos de experiência na área, são dos últimos 10 como consultor, e eu também sou professor na área de RH, gestão de pessoas e liderança. Sem mais enrolação, vamos direto para o vídeo, vamos começar a debater se nós lideramos como compramos. Apresentação dos processos. A gente precisa entender a diferença entre um processo de consumo e um processo de liderança, a relação de consumo e a relação de liderança, de uma maneira muito simples, para a gente até já começar a entender similaridades dos dois processos. Quando a gente tem uma relação de consumo, a gente tem um lado A, uma empresa que quer prestar um serviço, que quer vender um produto, para um lado B, representado pelo consumidor. Então, esse consumidor ele toma a decisão se ele quer comprar ou não, se ele quer adquirir ou não o produto ou serviço do lado A da empresa. E essa empresa normalmente faz um esforço de venda para tentar convencer e persuadir esse consumidor a tomar uma decisão de compra. Quando a gente está numa relação de liderança, eu também tenho um lado A, eu também tenho um lado B. Um lado A ser um líder, o lado B o liderado, na qual esse líder ele toma diversas decisões que impactam a vida, que impactam essa relação de liderança com o seu liderado. Não só a ele, mas a pares, a pessoas em volta, como a gente chama disso, dos stakeholders, né? As partes envolvidas. Então a gente tem aqui uma similaridade, né? Já algumas similaridades, na verdade. Primeiro, que normalmente são dois lados, né? Que tem uma relação, que tem um certo grau de relacionamento, e a gente também tem partes que tomam decisões importantes. Eu, consumidor, vou decidir se eu quero comprar ou não esse produto ou serviço. E eu, como líder, eu também tomo decisões no meu dia a dia que vão impactar a vida dos meus liderados, das pessoas no meu entorno, né? E aqui, para a gente já começar a introduzir o próximo assunto, a gente está falando de decisão. O professor Molinari tem um livro muito interessante chamado A Liderança é um Contrato. E ele diz que liderar é uma decisão e que a primeira decisão que o líder toma, ou que deveria tomar, é se ele quer ser um líder ou não. Porque a partir do momento que ele toma essa decisão, ele constantemente vai ter que tomar decisões. Olha que semelhante, né? Nós, como consumidores, também constantemente tomamos decisões. A partir do momento que eu estou passando na frente de uma determinada loja, eu posso olhar para essa loja e falar assim, vou comprar. Não, não vou comprar. Eu posso passar na frente de uma banca de jornal e posso falar assim, olha, por que não comprar esse jornal, essa revista? Então, você está constantemente sendo convidado a refletir conscientemente ou inconscientemente, palavra-chave, se você quer consumir algo ou não. Mas vamos aprofundar um pouquinho mais sobre tomada de decisão. Tomada de decisão. Tomada de decisão. O que é uma tomada de decisão? Eu vou fazer o seguinte, sempre que eu for ler uma citação para vocês, para não correr o risco de eu errar o nome do autor, e eu também não falar a citação errada, eu vou chegar aqui um pouquinho para o lado e vou olhar para a minha câmera auxiliar. Então vamos lá. Segundo, Alicage e Carvajal. Me perdoem se a pronúncia não estiver correta. Eles falaram o seguinte em um artigo que eles escreveram em 2024.
Tomada de decisão é um processo de solução de problemas que busca encontrar uma solução ótima ou satisfatória. Vamos conectar esse conceito deles com alguns conceitos, algumas palavrinhas interessantes que o professor Dias trouxe na matéria aqui desse curso chamada Inconsciente na Tomada de Decisão. Ele traz os conceitos, ele traz umas palavrinhas importantes que são entropia e tempo. A entropia, sim, é uma palavra um pouquinho difícil, mas o conceito dela é muito simples. A entropia está ligado àquela questão de que as coisas elas se desorganizam, elas se desarrumam ao longo do tempo. E aí alguém tem que, tomar uma decisão para reorganizar, para rearrumar. Isso na nossa relação de consumo eu acho que é simples da gente enxergar. Às vezes a gente precisa tomar uma decisão de compra por alguma coisa, porque a gente precisa mudar algo que hoje já não faz mais sentido. Antigamente até fazia, mas hoje não faz mais. E na relação de liderança, eu acho que é até um pouco mais fácil da gente enxergar isso. Que o líder ele constantemente toma decisões para mudar, para alterar, para rearrumar, para organizar algo que fazia sentido antigamente e hoje não faz mais. E para isso, gente, vocês precisam do quê? Tempo e energia. Vou até colocar mais um. Tempo e energia. Você precisa de tempo para deliberar nessa tomada de decisão. Você precisa de energia para você investir e investigar se você quer tomar aquela decisão ou outra. Aí a pergunta que eu deixo para você e para você. Será que você tem esse tempo e você tem essa energia para tomar essas decisões que você precisa? Será que você tem? Aqui eu vou trazer já um conceito importante, falaremos mais. Muitas das nossas decisões são inconscientes. Guardem essa palavra. Trazendo um conceito importante que o professor Araújo trouxe também na mesma aula, Inconsciente na Tomada de Decisão, ele fala sobre a sobrecarga de escolha. O que é isso? O que é sobrecarga de escolha? Quando você tem que deliberar, quando você tem que investir esse tempo, investir essa energia para tomar uma decisão, seja qualquer que seja, e que você tenha diversas escolhas para você pensar, para você deliberar, o que isso causa aqui dentro da gente? Isso causa medo, isso causa estresse, isso causa o receio do arrependimento. Então, quanto mais opções você tem, mais difícil vai ser a tomada de decisão, mais estressante será. Vou trazer um exemplo aqui para vocês. Um exemplo muito clássico que eu acredito que a maioria de nós já nos deparamos. Vamos supor que a gente vai num restaurante, a gente pega o menu, tem diversas opções e você fica na dúvida. Vamos até de repente ser um pouquinho mais detalhista. Vamos supor que você juntou um dinheiro por muito tempo para ir num restaurante super especial, com comida cara, mas que tenha, né, por exemplo, um restaurante com uma estrela Michelin, que tem uma coisa diferenciada, né, que tem uma experiência diferenciada. Aí você pega o menu, sei lá, 20, 30, 40 opções no menu. Aí você olha ali, aquelas 40 opções, caramba, eu gosto de 20. Como que você vai decidir, de repente, ali em 15, 20 minutos, se tiver isso tudo com fome, qual é o prato que você vai comer? Lembra que você juntou esse dinheiro a um momento especial, você não vai conseguir ir lá todo dia, então você realmente precisa, você quer comer uma comida muito boa. Então, isso é um exemplo clássico de sobrecarga de escolha, porque você vai se estressar para escolher aquela opção, você vai, de repente, recorrer ao Instagram, a comida da pessoa que está do lado, vai pedir uma dica pro garçom para você deliberar e você poder decidir. Mas o medo do arrependimento, ele vai continuar ali, até chegar seu prato. E se tudo der certo, se seu prato foi bom, ótimo, esse medo passa. Mas se não foi bom, esse medo vai continuar ali dentro de você, né? Ele vai acabar aparecendo com muita força. Então eu já quero aproveitar e deixar uma dica aqui para vocês. O próprio professor Araújo dá uma sugestão de como que você pode tentar contornar essa sobrecarga de escolha, esse estresse causado pela sobrecarga de escolha. É simples. Faça uma pausa. Por que faça uma pausa? Adiantando um pouquinho já do próximo assunto até que a gente vai falar, a gente tem duas formas de processar as informações do nosso cérebro. A gente tem um cérebro
que ele é um pouco mais racional, que ele é um pouco mais estatístico, a gente tem um cérebro um pouco mais associativo, né? Um cérebro um pouco mais impulsivo. Então, quando você está ali deliberando, nesse exemplo, por exemplo, do menu, você está deliberando utilizando o seu cérebro racional. Você está pensando ali conscientemente na tua tomada de decisão. Quando você faz essa pausa, você desarma esse cérebro mais racional e você começa a utilizar o seu cérebro mais inconsciente, o seu cérebro mais associativo, que tem uma capacidade de processamento de informação muito maior do que o teu cérebro racional. O que isso quer dizer? Quando você faz uma pausa, você sai daquele ambiente, a chance de você conseguir encontrar a decisão, ou de tomar a decisão, ou de ter uma ideia para tomar a decisão que você tanto precisa, ela aumenta consideravelmente. Então faça pausas. Sempre que você se encontrar numa situação dessa, e se for possível, faça uma pausa, saia desse ambiente, que você vai aumentar consideravelmente as chances de encontrar a decisão, ou de tomar a melhor decisão. Para finalizar esse tópico de tomada de decisão, eu vou falar sobre vieses inconscientes, os filtros e a heurística. Sim, mais uma palavrinha difícil, mas fique tranquilo, que eu vou te explicar e você vai ver que é super simples de entender o que é uma heurística. Primeiro, vamos falar sobre os filtros. O que é isso? Todo o conhecimento, todas as experiências passadas que você teve, os ambientes que você viveu, os grupos que você participou, a cultura que você foi inserida, te trouxe uma série de conhecimentos que o seu cérebro absorveu. Então, sempre que você passa por uma tomada de decisão, por um processo de tomada de decisão, você consulta esses filtros para decidir. Isso é natural da gente. O que a gente tem que entender? Primeiro, vieses inconscientes. Os vieses inconscientes é um processo natural do nosso cérebro, inconsciente, lembra disso. Então, toda essa bagagem forma vieses inconscientes. E como é que eles são manifestados? Eles são manifestados principalmente quando a gente passa pela heurística. Né? O que é uma heurística? O nosso cérebro ele passa por uma heurística, ele tem um pensamento heurístico quando ele rapidamente toma uma decisão sem se aprofundar. Então, uma heurística é isso, né? É um atalho mental para você rapidamente tomar uma decisão sem se aprofundar muito no determinado assunto. Isso, consequentemente, poupa tempo e energia, mas, por outro lado, te deixa mais propenso a tomar uma decisão, a falar algo, a comentar algo, sem se aprofundar devidamente no assunto. E isso é demonstrado através dos comportamentos que vêm dos vieses inconscientes. E eu vou meter apenas um. Existem diversos heurísticas, existem diversos vieses inconscientes, eu não vou entrar nesse detalhe, eu só quero falar do viés de percepção, porque ele, na minha modesta opinião, ele é muito perigoso quando não dosado, com a devida parcimônia, porém ele tem muito impacto na liderança, no consumo. Então, o viés de percepção ele é muito simples, né? É quando você tem a percepção sobre algo baseado nesses filtros, baseado nesses conhecimentos prévios, só que você acaba tomando uma decisão, você acaba fazendo algo sem se aprofundar, sem tentar entender com um pouco mais de profundidade. Vamos trazer dois exemplos aqui. O primeiro exemplo é ligado um pouco mais ao consumo. Vamos supor que você seja uma pessoa que não conhece absolutamente nada de celular, de tecnologia, de smartphone, você sempre usou aquele telefone que te deram. Mas aí você está ali numa roda de amigos, você está conversando, você vai falar assim, aquele celular lá da marquinha da maçã mordida é o melhor que tem, ele é incrível, ele é maravilhoso, ele é o melhor smartphone. Você se aprofundou? Você sabe a tecnologia que está ali por trás? Você sabe realmente se esse é o melhor ou não é o melhor telefone para você ou até mesmo para essa pessoa que você está fazendo esse comentário? Se você não entende, você faz uma afirmação dessa, é um viés de percepção. Você recebeu uma série de informações que você não analisou, não se aprofundou, mas você tirou isso como verdade. Isso é muito perigoso. Né? Nesse caso é um pouco mais simples, mas vamos pegar aqui um exemplo que pode envolver uma liderança e também até pode envolver práticas de recrutamento e seleção. Então vamos supor que você é um líder, você tem uma vaga, você tem que tomar a decisão para contratar uma pessoa e você tem o seguinte pré-conceito, o seguinte julgamento, a seguinte pré-concepção.
pessoas mais jovens têm mais energia e mais disposição que os mais velhos, portanto, eu vou priorizar as pessoas mais novas no meu processo seletivo, na minha tomada de decisão de um processo seletivo. Isso está errado, gente, além de ser um crime, né? Você não pode generalizar e falar que, sim, as pessoas mais jovens têm mais energia, têm mais disposição que as pessoas mais velhas. Não, isso não é verdade. Você pode sim ter pessoas mais velhas, ter muito mais pessoas mais velhas com energia, com mais vontade, que uma pessoa mais jovem. Isso é muito relativo. Você não pode cravar esse tipo de informação. Tome muito cuidado. A tomada de decisão, eu até já concluindo um pouco essa parte de tomada de decisão, vocês conseguem perceber que ele é muito inconsciente. E já até traz um pouco de similaridades com a pergunta problema que eu deixei lá atrás. Sim, tomadas de decisões são muito mais inconscientes, né? A gente agora vai falar um pouquinho mais sobre o sistema Dual e vocês vão entender, né, essa diferença que eu comentei do cérebro mais racional, do cérebro um pouco mais associativo, e vocês vão ver que o nosso cérebro é desesperado por padrões. O nosso cérebro é desesperado para poupar energia. Então, gente, tomem cuidado, tragam um pouco mais de racionalidade para evitar cair nas armadilhas dos vieses inconscientes e das heurísticas. Sistema Dual. O conceito de sistema Dual foi apresentado por Araújo Tiepo na aula O Consumo sob a Ótica da Neurociência. Esse conceito de sistema Dual foi criado pelo professor Daniel Kahneman e está registrado no livro Rápido e Devagar. Super recomendo a leitura. O que ele quer dizer, o sistema 1 e 2? Para isso, eu vou recorrer mais uma vez a uma citação aqui de Alicage e Carvajal, então eu vou virar aqui para o lado. Vamos lá. O sistema 1 se refere ao rápido processo cognitivo que envolve reações imediatas como respostas instintivas a estímulos como a expressão facial de raiva de uma pessoa ou um barulho alto repentino. Esse processo ocorre sem consciência significativa ou contemplação. Esse final é extremamente importante, mas vamos dar uma olhadinha no que eles falam sobre o sistema 2. O pensamento do sistema 2 envolve a racionalização ponderada e a manipulação ativa de nossa própria compreensão das perspectivas e crença das outras pessoas. Ou seja, gente, o cérebro 1, né, o sistema 1, ele é um cérebro associativo, como a gente já vinha falando. Ele é um cérebro ávido por criar esses padrões associativos para que você consiga tomar decisões mais rápidas, para que você consiga gastar menos energia nesse processo e tempo também. O sistema 2 é o inverso, um cérebro mais matemático, mais estatístico, mais racional, em que busca se aprofundar, entender esses pormenores, entender esses detalhes antes de tomar uma decisão, por exemplo. Por consequência, ele deve levar muito mais tempo do que quando a gente toma decisões motivadas pelo sistema 1. Tiepo, dentro dessa mesma matéria, ela trouxe uma metáfora muito interessante para explicar essa diferença do sistema 1 para o sistema 2 utilizando o Waze. Ela falou mais ou menos o seguinte: vamos supor que você está numa cidade diferente e você quer sair do ponto A para o ponto B. Vamos pegar uma cidade grande, São Paulo, que acho que fica fácil, até mais fácil de entender. Então, assim, São Paulo tem milhares de rotas, milhares de possibilidades, uma cidade muito grande, né, com muitas estradas, ruas, rodovias, enfim, avenidas. Tem muitas opções. Então você quer sair do ponto A, que você está lá no norte da cidade, e você quer ir para o ponto B lá no sul da cidade. O que o Waze vai fazer? O Waze, assim, você precisa de uma resposta muito rápida. Você está ali dentro do carro, o motor está ligado, você quer saber qual o caminho que você tem que fazer para sair do ponto A para o ponto B. O Waze, gente, ele não vai, em pouquíssimos segundos, conseguir analisar todas as possibilidades de falar assim, cara, vai daqui para lá que é o caminho mais rápido. O que ele faz? Ele consulta seus padrões associativos passados, no mesmo horário, né, no mesmo perfil de rota, para te falar assim, olha, normalmente desse ponto A para esse ponto B, esse caminho é mais rápido. E aí você vai. E aí durante o caminho, o que acontece? Olha, encontramos um caminho mais rápido, toque aqui para ver a opção e selecione. O que ele está fazendo? O sistema 1 rapidamente tomou uma decisão ali para você.
olha, consultei meu padrão associativo do ponto A para o ponto B, nesse horário, normalmente você vai por esse caminho que é mais rápido. E durante a sua rota, durante o seu caminho, ele começou a entender, peraí, pô, eu dei essa sugestão aqui, mas deixa eu entender se realmente essa é melhor. Deixa eu entender realmente se essa aqui é a opção que a gente tem. É a melhor opção que a gente tem. Então ele acionou o sistema 2, ele começou a mergulhar sobre os dados, ele começou a mergulhar sobre os trânsitos, sobre as rotas possíveis e falou assim, opa, essa opção daqui é mais rápida. Então é mais ou menos assim que funciona, gente, do sistema 1 para o sistema 2. O que é importante vocês entenderem é que não tem sistema melhor e não tem sistema pior. O que deve ser feito é o seguinte, é você tentar utilizar esses sistemas de acordo com as situações. Então, se você, por exemplo, se deparar a uma situação em que é necessário que você se aprofunde um pouco mais, com uma decisão complexa de liderança, com uma decisão, por exemplo, da compra de uma casa, sim, se aprofunde um pouco mais, não tente tomar decisões muito rápidas, que o teu sistema 1 ali tentando economizar tempo e energia para você partir para a próxima situação. E a recíproca também é verdadeira. Então é importante que você entenda qual é o melhor momento de acionar cada sistema, né? De você acionar cada sistema de acordo com a situação. Então não se esqueça disso, não tem sistema 1 que é melhor ou pior, sistema 2 que é melhor ou pior. Tem o melhor sistema para de acordo com a situação. E eu vou trazer mais uma correlação do conceito de sobrecarga de escolha que a gente já tinha falado, com um conceito muito interessante que os autores Dimitriades e Psychologios, eles têm um livro muito interessante que fala sobre neurociência e liderança, e eles trazem um dado muito relevante que cruza com a sobrecarga de escolha e que nos ajuda a entender mais um pouco do porquê que a gente toma tantas decisões inconscientes. Ele diz o seguinte, vamos supor que você tem aqui 100% da energia que o seu corpo produz. Desses 100, você gasta 20% só para o seu cérebro. Então 80% de toda a energia que você tem no seu corpo é para outras atividades. Lembrando que o seu cérebro corresponde a apenas 2% da massa do seu corpo. Então 2% da massa do seu corpo gasta 20% da energia que você tem. Dentro desses 20%, 90%, não falei errado, 90%, é apenas para atividades ligadas à sua sobrevivência. Os outros 10% é para o resto. 10% da energia do cérebro para você se mergulhar em situações mais complexas. Esse é mais um dos motivos pelo qual o nosso cérebro ele toma decisões inconscientes. Quando eu vi essa estatística, eu fiquei muito surpreso, porque é um percentual muito pequeno. E isso também nos ajuda a entender por que o sistema 1 ele se faz importante para ele construir esses padrões associativos para que você foque a sua energia para realmente as atividades que demandam tempo e energia. Vamos pegar um exemplo do sistema 1, tanto na liderança quanto no consumo, né? Então vamos olhar para o consumo. Vamos pensar que você está indo numa loja fazer a compra de uma camisa, por exemplo, de uma roupa. Então você entra naquela loja, você é bombardeado, seja pelo vendedor, seja pela forma que a loja está organizada, seja até pelo aroma, né? O aroma é uma das formas mais rápidas de você associar um cheiro a uma marca, né? Então você entra para comprar uma blusa e você fica encantado, né? Mas você racionalmente precisa de uma blusa. Só que todo esse ambiente no entorno faz o que? Não, meu amigo. Consuma a minha marca. Leve uma bermuda, leve uma meia, leve uma cueca, leve um vestido, leve uma calça, né? Tudo é criado para desarmar o teu sistema 2 e armar o teu sistema 1, né? A levantar essas necessidades, essa tomada de decisão inconsciente. Tem um lado um pouco perigoso de quem se motiva muito, de quem se leva muito pelo sistema 1 para tomar esse tipo de decisão, que, por exemplo, você pode se endividar. Hoje em dia, por exemplo, a gente tem as bets, né? Que é um exemplo clássico. Isso aqui valeria só um vídeo, um tema de TCC só para falar da relação das bets com a neurociência, como eles usam a neurociência para que as pessoas gastem dinheiro com aposta. Na parte da liderança também. Imagina se você está dentro de uma situação em que você precisa
fazer um comentário ou até mesmo responder a uma situação de estresse, uma situação sensível. Então, se você deixa o teu sistema 1 liderar essa resposta, você às vezes vai ter uma resposta exagerada. Você às vezes pode estar dominado por muitas emoções e sentimentos, então você não consegue racionalizar o que está acontecendo para dar uma resposta racional para o seu colaborador. O que pode acontecer? Você pode dar uma resposta atravessada, você pode dar uma resposta exagerada, e isso pode causar um problema no relacionamento de vocês. Então, o sistema 1, sim, ele vai por um lado, né, mais rápido, mas ele tem que ser usado também com um pouco de parcimônia. Agora vamos olhar um pouquinho do sistema 2. Vamos supor que você vai comprar uma casa. Você vai investir R$1 milhão. Você não vai fazer assim, vai tirar R$1 milhão e vai pagar. Né? Imagino que a esmagadora maioria das pessoas que vão assistir esse vídeo não fariam isso. O que você vai fazer? Você vai com calma, com tempo, investigar, entender, analisar, conhecer 1, 2, 3, 4, 5 casas, até você tomar a decisão. Esse é um exemplo muito claro de quando você ativa o sistema 2, porque é uma decisão complexa. Normalmente, em decisões complexas, o sistema 2 ele é mais utilizado do que em decisões um pouco mais simples. E dentro da liderança é mais ou menos a mesma coisa. Vamos supor que você tem que tomar uma decisão para um projeto muito importante. Você vai demandar esse tempo, você vai demandar essa energia, você vai investigar, você vai conhecer, você vai conversar. Olha como tem similaridade, gente. Né? E olha como o sistema duo é importante nesse processo, como é importante você conhecer esse processo. Então, gente, não se esqueçam, não tem sistema bom, não tem sistema ruim. Tem o melhor sistema que se adequa à sua situação. Basta você se esforçar, criar essa consciência para que você saiba quando você está sendo levado pelo sistema 1, quando você está sendo levado pelo sistema 2, para você poder entender se sim, esse é o melhor caminho ou esse é o melhor caminho. Emoções. Inteligência emocional, emoções, um assunto extremamente importante para o tópico desse assunto. Por quê, gente? Sempre que você é gatilhado por algo, então você passou por uma situação que gerou um gatilho, ele gera uma resposta emocional dentro de você. E você, sim, toma decisões baseadas nas suas emoções. Principalmente as decisões ligadas à luta ou fuga, né? Elas normalmente são as mais primitivas, as mais instintivas que a gente tem. Mas é importante a gente entender. Então, vou perguntar para você, será que você nunca tomou uma decisão baseada na raiva? Você estava numa situação, você foi gatilhado por uma situação que te deu muita raiva, te deu muito ódio, você imediatamente tomou uma decisão. Talvez até você tenha se arrependido depois que o sangue baixou, mas será que você já não passou por isso? Ou de repente o inverso? Você está numa situação de extrema felicidade, de extrema alegria e você resolveu tomar outra decisão, uma decisão diferente, porque você estava nesse estágio de felicidade. Então, gente, entender as emoções é extremamente importante para a gente falar sobre tomada de decisão, para a gente entender como funciona isso dentro da liderança e como isso funciona dentro da relação de consumo. Então eu vou começar trazendo a professora Gonzaga, na matéria de inteligência emocional do MBA de liderança, gestão de equipes e produtividade também da PUC-RS. Ela fala que a emoção está muito ligada a movimento, ligado a uma parte de abalo, de agitação de sentimentos. A emoção gera movimento, seja um movimento de reflexão, seja até um movimento físico mesmo. E isso se complementa muito com o que o professor Benevenuti falou, matéria de inteligência emocional, emoções, impulsos, emoções e sentimentos impulsos desse MBA daqui. Ele fala sobre esse caráter inconsciente das emoções e que quando essa emoção passa e vira um sentimento, né, ela se torna um pouco mais consciente e normalmente isso é demonstrado através de comportamentos, que é mais consciente ainda. Vou fazer um parênteses aqui para vocês entenderem, tá, gente? Nós temos aqui 6 emoções básicas. Todos os seres humanos têm 6 emoções básicas. Vamos ver se eu lembro. Surpresa, felicidade, tristeza, medo, nojo e raiva. 6 emoções básicas. Então, quando você é gatilhado por uma situação, você gera uma emoção. Uma dessas 6 emoções normalmente é muito rápida. A emoção ela não tem um caráter de durar por muito tempo,
O que dura por muito tempo é o sentimento. Então, entrou a emoção, teve toda a resposta no seu corpo, e aí você está com aquela sensação, que é um sentimento. E você vai demonstrar isso através de um comportamento. Então, tá vendo como é cada vez mais consciente esse processo? É o que o professor Benevenuto está falando. Então, esse trabalho de autoconhecimento, ele é extremamente importante para melhorar na sua tomada de decisão, seja na liderança, seja na sua relação de consumo. Você pode ser impactado por uma situação na sua vida pessoal para você ter que fazer uma compra de impulso, mas será que de repente você precisa dessa compra de impulso? É importante a gente entender e saber até nomear os nossos sentimentos, as nossas emoções, né? A gente entender como esses comportamentos reverberam para a gente tomar melhores decisões. Para fechar o assunto, então vamos falar sobre o modelo de Solomon. Então, o professor Benevenuti também trouxe esse conceito do modelo de Solomon. O que é isso? A gente tem um estágio de equilíbrio. Acontece algo que desbalança nosso estágio equilibrado. O que isso acontece? Quando há esse desbalanço, o nosso corpo, né, a nossa mente, ela de uma certa forma busca uma compensação por aquela situação. Né? Então vamos pegar um exemplo. Vamos pegar um exemplo da liderança. Você teve um dia muito difícil. Você teve que tomar decisões muito difíceis durante o dia. Né? Você chegou no final do dia, seu cérebro está esgotado. Você vai chegar em casa e você vai falar assim: eu vou comer um doce porque eu mereço. Ou seja, você foi lá na lojinha, comprou aquele doce que você tanto gosta, você consumiu esse doce, né, porque você merece. Só que o que aconteceu? Você estava desbalanceado. E com o doce, você rebalanceia o seu corpo, né, as suas emoções. Então, entender um pouquinho também do modelo de Solomon é interessante, né? E é importante a gente saber isso porque essa é uma das principais formas de tomada de decisão inconsciente, né? E puramente emocional. Porque você passou por uma situação estressante que te desbalanceou, você de repente não está nem com fome, você não tem nem a fome fisiológica para comer algo, mas única e simplesmente porque você tem essa sensação de desequilíbrio, você vai lá, comprou o doce, gastou seu dinheiro, ingeriu o doce que você não estava com fome, mas isso te fez te colocar no eixo de novo. Né? Isso também é uma situação potencialmente perigosa, porque esse mecanismo, né, quanto mais ele se aflora no seu corpo e quanto mais você deixa esse mecanismo se potencializar, amanhã não vai ser um doce, 2 doces, podem ser 3 doces e por aí vai. Então é importante, né, entender como é que esse mecanismo se apresenta no seu corpo para você ter respostas sadias também quando esse mecanismo de descompasso, né, de desequilíbrio aconteça. Então agora, gente, vamos para a parte da conclusão. Vamos tentar entender se nós lideramos como compramos, né? Se aquele dado de 95% de decisões de compras inconscientes também podem se aplicar na relação de liderança, ou quem sabe até na nossa vida. Vamos para o tópico de conclusão. Conclusão. Para concluir esse exercício, eu vou começar com um parênteses. Por quê? Todos esses tópicos que eu estou trazendo aqui para vocês, sistema dual, inteligência emocional, conceitos de tomada de decisão, sobrecarga de escolha, modelo de Solomon, isso tudo, gente, daria um curso de longa duração, daria uma aula específica, livros, então assim, são assuntos muito complexos. Então o meu objetivo foi trazer para vocês algumas pinceladas para que você pudesse entender como que isso funciona dentro de você, como que você toma decisões, o porquê que a gente toma tanta decisão inconsciente, né? O porquê que 95% das decisões de consumo são inconscientes e como que isso se reverbera na tua relação de liderança e nas relações de consumo. Então, gente, aproveitando esse gancho, eu trago aqui uma pergunta. Como eu, você podemos tomar melhores decisões? Como que a gente pode fazer isso? Tá? Primeira dica que eu dou para vocês: autoconhecimento, autoconsciência.
Isso é um princípio básico da inteligência emocional. Como é que você consegue nomear os seus sentimentos e emoções? Como é que você consegue se conhecer, né? Como é que você pode se conhecer se você não investe tempo nisso? Como é que você pode tomar uma decisão complexa se você não investe tempo nisso para aprofundar? Se você não fizer isso, você muito provavelmente vai cair na armadilha do viés de percepção, de tomar uma decisão baseada em algo que você ouviu falar, que você enraizou dentro de você e você não aprofundou. Então, a primeira dica que eu dou para vocês é: estudem, se conheçam, aprendam, adquiram conhecimentos. Primeira dica. Segunda dica, e eu vou trazer aqui uma dica do professor Goldsmith, em uma aula incrível de liderança que ele deu no MBA de Liderança, Gestão de Equipes e Produtividade, na qual ele usa a ferramenta do Feed Forward. Não é feedback, é Feed Forward. Por quê? O Feed Forward ele é muito focado do hoje para frente. Ele não está preocupado no que você fez no passado. Então ele dá muito o seguinte exemplo: olha, eu preciso conhecer, eu preciso melhorar, eu preciso desenvolver tal assunto. Me dê 1, 2, 3 ideias de como eu posso fazer isso. E a sua resposta vai ser: obrigado. Você não vai argumentar, você não vai discutir, você não vai reclamar, você vai agradecer. E você está vendo? Eu não estou falando no passado. Eu estou falando o seguinte: eu quero desenvolver, eu quero conhecer, eu quero aprender tal assunto, tal situação, tal competência. Me dê orientações. Ponto. Então você precisa se autoconhecer. O Feed Forward é uma excelente ferramenta para você desenvolver essa parte até de competência, a parte mais de soft skills, essa parte um pouco mais comportamental. Acabei falando uma palavrinha difícil. Soft skills são essas habilidades um pouco mais comportamentais, são menos racionais. Então, é assim que você pode fazer. É óbvio, estudando livros, vídeos. Então, assim, estudem, né? E usem o Feed Forward como uma dessas ferramentas. Por que isso é importante, gente? Por que é importante a gente se conhecer, a gente buscar conhecimento, a gente até utilizar a técnica do Feed Forward? Por quê, gente? Porque você consegue trazer mais consciência para a sua decisão, para a sua tomada de decisão. Essa seria a dica número 3. Traga mais consciência para as suas tomadas de decisão. Principalmente, gente, as complexas. Então, lembre-se que eu falei, você vai criar viés inconscientes naturalmente. Você vai sim tomar diversas decisões inconscientes, porque o seu cérebro não vai ativar o sistema 2 o tempo inteiro, mas traga mais consciência para as suas tomadas de decisões, tá? Principalmente as difíceis, as complexas, as de grande impacto, seja na sua vida pessoal, como consumidor, seja na sua vida como líder. Faça isso, gente, né? Estudem e aprendam, peçam ajuda, peçam orientações e tragam mais consciência para a tomada de decisão. Vamos fechar o vídeo. E para fechar o vídeo, eu vou relembrar que lá na minha apresentação eu falei sobre neuroliderança, né? Então, quando eu assisti às aulas, quando eu estudei nesse MBA, que ele é focado em neurociência, marketing e consumo, ou seja, ele é muito mais focado para a área do marketing do que de fato, né, para a minha área de estudo, que é a área de liderança, mas eu acabei enxergando muitas similaridades com esse processo da neurociência, da forma que a neurociência impactava as relações de marketing e consumo. Eu enxergava muita similaridade com a liderança. Então, gente, vocês podem ver, né, o processo da tomada de decisão, ou seja, como funciona as nossas emoções, como funciona o sistema 1, o sistema 2, os mecanismos compensatórios, eles estão ali, gente, na nossa vida. Então, se você está numa relação de liderança, se você está numa relação de consumo, se você está em qualquer outro tipo de relação na sua vida, é assim que isso vai ser demonstrado dentro de você. Então, respondendo à pergunta, problema, será que nós lideramos como compramos? A minha resposta é sim e não. Inclusive, eu gostaria muito de ouvir a sua resposta. Bota aqui no comentário do vídeo, eu quero ver a sua resposta, vamos trocar uma ideia sobre isso. Por que eu estou dizendo que sim e que não? Eu estou dizendo que não porque, assim, são processos distintos. A relação de consumo tem seus atores, né? Tem a sua forma de relacionar, e as relações de liderança têm as suas específicas. Só que, como tem muitas similaridades, e como eu acabei de explicar para vocês, a forma como isso
se reverbera dentro da gente, a forma como o nosso cérebro processa as informações é muito semelhante, sim, eu também posso dizer que nós lideramos como compramos. Né? É possível, né? Eu me arrisco a fazer essa informação. Então, gente, esse conhecimento tenho certeza que vai agregar muito na vida de vocês, eu tenho certeza que vai ajudar vocês a entender que sim, precisamos trazer um pouco mais de consciência para as nossas decisões, sejam de liderança, sejam de consumo, sejam da nossa vida. Se conheçam para que você possa tomar melhores decisões na sua vida. Esse foi o vídeo TCC do MBA em Neurociência, Liderança e Marketing. Eu sou Leonardo Chaves Silva, eu espero que vocês tenham gostado muito do conteúdo desse vídeo. Aquela coisa que vocês já estão acostumados, curte, compartilha, se você gostou, ótimo, manda para os amigos, se você não gostou, pode mandar também para quem você não gosta muito, que vai que essa pessoa gosta desse conteúdo. Tamo junto, até a próxima. E fica para ver as referências, tá? De repente você vai gostar de algum livro, alguma sugestão que eu vou dar para vocês, então espero as referências antes de sair do vídeo. Referências. Como todo trabalho acadêmico, a gente tem que deixar claro as nossas referências. Então eu já vou até chegar aqui um pouquinho para o lado. Eu vou mais uma vez olhar aqui para minha colinha, porque eu não vou conseguir lembrar tudo de cabeça. Então vamos começar. Eu consultei um artigo de Alicage e Carvajal. Estou deixando aqui o QR Code para você poder acessar da onde eu tirei esse artigo. Eu também comentei com vocês sobre o Dimitriades e o Psychologios, né? Eles têm um livro chamado Neurociência para Líderes, Como Liderar Pessoas e Empresas para o Sucesso. Daniel Kahneman, cheguei a comentar também aqui na apresentação, ele tem o livro Rápido e Devagar, Duas Formas de Pensar, um livro incrível, que eu li inclusive para fazer esse trabalho. Por último, e não menos importante, a gente tem o livro de Vince Molinaro, que se chama A Liderança é um Contrato, as cláusulas essenciais para ser um líder legítimo. E eu particularmente recomendo muito esse livro. Se você quer ser um líder, eu recomendo muito que você leia esse livro. É uma leitura super tranquila, é uma leitura muito boa, né, leve, e que vai te trazer alguns elementos importantes para você tomar a sua decisão de liderança. E se você hoje já é um líder, eu também recomendo. Porque além dele reciclar alguns conhecimentos para vocês, acho que ele também pode trazer consciência. Lembra que essa palavra é importante, eu comentei muito aqui no vídeo no final. Pode trazer consciência a alguns desafios da liderança que às vezes você não percebeu que você tem ou você ainda não deu a devida relevância. Tá bom? Eu também vou deixar aqui, ó, o QR Code para você acessar o meu LinkedIn, vamos nos conectar, né? Eu vou deixar um link também aqui na descrição do vídeo e manda uma mensagem lá, fala que você viu esse vídeo, que você gostou, a gente pode também trocar uma ideia por lá, beleza? Agora o vídeo acabou, um abraço e até a próxima.